Então vamos para mais uma análise prévia do UFC 300. Já temos a prévia de Charles do Broncos versus o Sarukian, que foi postado ontem no canal. E hoje, para continuar o aquecimento deste grande evento, vamos falar da luta principal da noite e defesa de cinturão dos meio pesados, Alex Poatan versus Jamal Hill. O americano Hill tem apenas uma derrota no MMA. Essa derrota veio por uma lesão no braço no primeiro round contra o Paul Craig. Então não foi uma derrota clássica que tivesse exposto alguma falha grave que o Poatan pudesse explorar. O americano ainda se mantém como uma caixa de surpresa, pois, segundo o próprio Jamal Hill, ele ainda não mostrou o seu melhor. Apesar de que talvez este não fosse o melhor momento para o Jamal Hill disputar um cinturão, já que ele está há mais de um ano sem lutar por conta de uma lesão séria no tendão de Aquiles, que precisou ser corrigida com cirurgia, mas o ex-campeão já provou que é um lutador muito perigoso, que não pode ser menosprezado de jeito nenhum. Tem esse jogo mais solto, um jeito diferente de se movimentar, porém a sua caminhada é muito inteligente, sempre se movimentando para o lado certo e buscando o ângulo para atingir sem ser atingido. A gente não pode se enganar com essa barriguinha estilo Chuck Liddell não, o homem é brabo. Só que ele vai enfrentar o monstro do kickboxing Poatan, que dispensa apresentações, mas eu posso dizer o seguinte: Poatan está realizando algo sem precedentes na história do esporte de combate. Ponto final. Então vamos aos detalhes técnicos que cada um vai trazer para essa peleja. Mas antes, assine o UFC Fight Pass se você ainda não é assinante, para não perder este evento histórico. O QR Code está aí na tela. Vai! Beleza. Primeira coisa que o Jamal Hill vai trazer: a sua envergadura, 2 metros de braço. Ele tem 1,93 de altura, 2 de alcance, que é praticamente os mesmos números que o Poatan. Daí você me pergunta, se é a mesma coisa, qual é a pegadinha? Na verdade, não tem pegadinha, é apenas estilos diferentes. E o estilo do Hill utiliza todo o potencial do seu alcance, começando por ele ser canhoto. E canhotos naturalmente trabalham mais na distância e nos contragolpes. Outra coisa, como canhoto, ele também sempre caminha para o lado de fora da mão da frente do oponente, quando esse é destro, e isso aumenta ainda mais a distância entre eles. Além disso, o Hill luta com a base mais aberta, e essa base aberta ocupa uma maior área do octógono, o que permite também desferir golpes longos de boxe. E como ele se mantém mais longe, fora do raio de ação dos adversários, o Hill gosta de trabalhar os chutes médios e altos, principalmente no começo dos rounds. Quando ele está longe, trabalha os chutes. Quando a distância diminui um pouco, ele começa a jogar os jabs e diretos longos. E quando essa distância diminui ainda mais, ele trabalha os golpes de encontro, principalmente o cruzado de direita. Vamos falar desse cruzado logo mais. E assim como o Poatan, o Jamal Hill tem habilidade para lutar nas duas bases. Só que tem uma coisa curiosa. Contra um grappler, quando ele luta contra alguém que quer derrubá-lo, o Hill troca de base constantemente durante a luta para dificultar o tempo de entrada do adversário. Porque a técnica utilizada para entrar na perna esquerda que está na frente pode ser uma e a técnica para entrar na perna direita que está na frente pode ser outra. Nem que seja apenas o posicionamento de cabeça, já muda alguma coisa. E isso obriga o adversário a pensar um pouco mais. Agora, quando o Hill enfrenta um striker, o americano acaba se mantendo como canhoto a maior parte do tempo. Ele não muda de base e se movimenta sempre para sua direita, oferecendo perigo com seu direto de esquerda, cruzado de direita e chutes médios e altos com a perna de trás. Porém, ele só faz isso quando está dominando a luta. Caso ele não esteja achando o adversário ou este troque de base para chutá-lo na perna da frente, por exemplo, aí o Hill também muda de base. E o Alex Poatan certamente vai querer trocar de base para chutá-lo. Então vai ser interessante observar isso na luta. Agora, esse aqui é o maior perigo do Hill. Cruzado de direita como golpe de encontro. Olha o que eu falei em 2022, no dia na luta contra o Johnny Walker. Ele tem a mão pesadíssima, tanto com o seu direto de esquerda, como o seu cruzado de direita. Mas além da potência nas mãos, o Hill é muito calculista. Ele tem uma visão de luta muito apurada, porque ele consegue ler e antecipar muito bem os golpes dos adversários, colocando o seu boxe afiado em ação. Essa mão é um canhão e é muito perigosa nas duas bases. Se ele estiver na base destro, ela vem de trás como um overhand, como um direto ou pior, como um upper longo. Mas dessa vez o ex-campeão e atual desafiante vai lutar com um monstro do kickboxing mundial. Então talvez não seja suficiente se manter em pé e apenas sair na porrada com o campeão só para ver no que vai dar. O risco pode ser muito grande. E aqui que entra a luta agarrada. Defesas de queda a gente sabe que ele tem.
vem mostrando evolução luta após luta e contra o Glovão ele arrebentou nas defesas. Mas não será as defesas que o Hill vai precisar trabalhar contra o Poatan, mas sim os ataques. Porém, essa parte é um mistério para todos, já que nós nunca vimos o Jamal Hill aplicar uma queda dentro do UFC. Se o americano está afiado nas entradas de queda ou não, de qualquer maneira ele vai precisar fazer o MMA, transitar em todas as áreas da luta, porque lutar kickboxing puro com Poatan, no bueno. Então, em alguns momentos da luta, o Hill deve tentar colocar o Poatan no chão e trabalhar o seu ground and pound, que isso sim, eu acredito que ele já tenha muito forte. Todavia, o Jamal Hill ainda tem uma carta extra na manga, caso as tentativas de queda não surtam efeito, porque o americano também é muito bom no clinch. Ele é perigoso quando está conectado com o adversário. Ou domina com as duas e solta a joelhada no rosto, ele domina a cabeça com uma mão e ataca com a outra, ou ainda trava a mão do adversário enquanto desfere joelhadas. Olha essa malandragem na luta contra o Glover que eu captei no dia na luta deste último UFC Hill. E olha só, ele segurou o braço do Glover, desferiu 2 joelhadas na barriga. No dia ao vivo eu gritei, sai daí, Glover. Mas como, né? Foram 2 joelhadas com o braço preso. Olha, nessa imagem a gente consegue ver nitidamente o Hill segurando o braço do Glover. Aí depois ele soltou o braço e foi dominar a cabeça para mais uma tentativa de joelhada. O cara tava sinistro demais. E o que o campeão Alex Pereira vai trazer para o banquete do UFC 300? O menu terá várias iguarias. E a entrada será tendão de Aquiles ao molho de canelada. Bem, essa foi uma maneira insensível e sem graça de dizer que nós veremos muitos chutes do Poatan na panturrilha do Hill. O brasileiro tem esse chute na panturrilha muito rápido, onde ele não faz o movimento completo de quadril e de ombro, mas nem precisa porque ele já gera uma força absurda e ainda fica super rápido, não dando tempo para o adversário contra-atacar. E também outro motivo para o Poatan não carregar muito esse chute é porque ele precisa da velocidade, do tempo de reação para disparar esse golpe no momento da caminhada do adversário de maneira muito imprevisível. O cara pisou no chão, o Poatan atira. Então esses chutes nas pernas podem ser o caminho para a vitória, minando as pernas do Hill, que vai começar a ter uma urgência maior para trabalhar o seu boxe e aí pode se precipitar abrindo caminho para o cruzado. Já falaremos desse cruzado. O que me faz acreditar que o Poatan vai trabalhar muito esses chutes baixos é porque o Jamal Hill anda com o pé apontado para dentro e isso torna a defesa do chute baixo muito menos eficiente. Por isso que eu vejo essa situação como um osso apetitoso para alguém que gosta de chutar na panturrilha como o Poatan. Já que para bloquear um chute baixo, você precisa estar com o pé apontado na diagonal para fora e assim conseguir expor rapidamente a parte mais dura da canela. Mas o estilo do Hill é boxeador de longa distância e ele se sente mais confortável em fazer essa troca. Tomar chute na perna, mais colocar um contragolpe ou golpe de encontro de mão. Só que tem um pequeno problema aqui que o campeão terá que contornar, já que o Jamal Hill é canhoto e a sua base original é com a perna direita na frente. Isso quer dizer que para o Poatan chutar por fora na perna da frente do Hill, ele vai ter que chutar também com a perna da frente dele. E esses chutes são rápidos, mas não são tão fortes como o chute com a perna de trás. Além de precisar ter mais cuidado com um possível contragolpe de mão do Hill. Mas também a outra opção é o Poatan trocar de base para canhoto também e assim poder chutar a perna da frente do Jamal com a perna de trás. Com certeza o campeão vai fazer isso, mas lembra que eu falei que no começo do vídeo, quando o adversário é destro e troca para canhoto para igualar as bases, o Jamal Hill troca para destro para ficar ao contrário novamente. Então essa parte será um belo xadrez para ver quem que vai conseguir impor o seu jogo. Ainda falando dos chutes, chute frontal no corpo. O Poatan aplica muito bem esse chute médio misturado com chute frontal no bucho do inimigo. Estando em bases contrárias, a possibilidade desse chute se abre para os dois lados. E esse é um espaço que o Poatan vai explorar. O que o desafiante também vai explorar. Só que cada um de acordo com o movimento do outro. Por exemplo, o Poatan tem os jabs e diretos no corpo muito fortes. E o Hill tem os chutes médios na longa distância. Então o que vai acontecer muito é o Hill chutar na altura média e o Poatan bloquear, preparando para o contragolpe com direto no corpo. E pelo vídeo que ele mesmo postou no seu canal, com certeza ele treinou bastante esse ataque. E esses contragolpes e golpes na linha de cintura é a preparação para os seus golpes na cabeça. Ele ataca bastante a linha de cintura, faz o adversário abaixar a guarda para bloquear, esquecendo o rosto. Então logo o Poatan coloca um golpe na cabeça, depois ele volta para o corpo e daqui a pouco ele sobe para a cabeça. E vai assim até conseguir o que quer. E o que ele quer? O cruzado de esquerda. E o interessante é que mesmo o adversário estando careca de saber sobre esse golpe e treinar a defesa,
quando você está frente a frente do Poatan, o brasileiro sempre descobre uma maneira de conectar esse golpe, por mais que o adversário tenha se preparado para ele. É aquele negócio, o adversário sabe, mas o Poatan sabe que o adversário sabe. E qual é o momento mais propício para esse cruzado entrar? Provavelmente em forma de contragolpe dos golpes retos do Ryu, que às vezes ele superestende os diretos e acaba expondo a cabeça para esse cruzado quebra-queixo. Ô Vitor Miranda, me responde uma coisa. E a mão baixa do Poatan, hein? Olha, essa questão é muito complexa, que eu preciso de um vídeo de 10 minutos para explicar direito, e um dia eu farei ele. Mas por hora eu deixo a própria fala do Alex. Entendeu? Então, mas o que acontece? Eu estou exposto, mas uma coisa é você tá esperando. Agora, quando você tá com a mão baixa e acha que tá com a mão alta, isso é o perigo. O Poatan sabe que está com a mão baixa e ele usa esse recurso para chamar o adversário para o ataque e colocar o seu direto ou cruzado de encontro. E aí, quem vence? Alex Poatan por nocaute no terceiro round. Pronto, falei. E você? Não me deixa sozinho nessa, hein? Coloca aqui nos comentários a sua previsão. E não esqueça, se você ainda não é assinante do UFC Fight Pass, agora é hora. O UFC 300 está chegando. Não vai esperar o UFC 400 para assinar, meu irmão. É agora. Beleza? QR Code aqui na tela. Tamo junto. Aproveitem ao máximo todas as lutas do UFC 300. E semana que vem eu volto com pelo menos 2 análises desse evento. Então acalme seu coração, fique tranquilo e a gente se vê semana que vem. Grande abraço.